Bluey, sem dúvidas, é um dos desenhos mais amados e assistidos ao redor do mundo hoje em dia. Mas você já reparou que em alguns episódios podemos notar que algumas coisas simplesmente desaparecem e depois reaparecem como um passe de mágica? Vamos começar falando de um erro curioso que encontramos no episódio Vovozinhas. Foi a primeira vez que as hilárias Rita e Janete, as velhinhas interpretadas pela Bluey e pela Bingo, apareceram. Quem não ama essas personagens? Aliás, elas também voltaram em outros episódios, como no famoso Sexto Fantasma. Nesse episódio, a trama gira em torno de uma questão muito importante para as meninas. As vovós conseguem ou não dançar a dança do fio dental? Para resolver essa dúvida, o Bandit sugere que elas liguem para a vovó Nana. E é aqui que o erro acontece. Durante a chamada de vídeo com a vovó, podemos ver a geladeira dela no fundo da cena. Logo acima da tela do tablet, onde aparecem as imagens da Bluey e da Bingo, existem dois papéis fixados na geladeira. Um verde, que parece ser uma foto da Bingo, e outro branco logo ao lado. Mas o detalhe curioso acontece quando a cena muda. Ao voltar para a tela do tablet, onde estão as imagens das meninas, esses dois papéis que estavam claramente visíveis antes agora estão magicamente cobertos pela tela do dispositivo, enquanto os outros papéis ao redor continuam aparecendo normalmente. Esse foi um detalhe tão pequeno e rápido que quase passou despercebido, mas os olhos atentos dos fãs não deixam nada escapar. Você já tinha notado esse errinho antes? Conta aqui pra gente. Pois é, por incrível que pareça, esse não é um erro isolado, pois já aconteceram outros que a maioria de nós nunca notou e que são de deixar qualquer fã de queixo caído. E se você é como a gente, que adora caçar esses detalhes e erros, prepare-se para uma análise divertida e cheia de surpresas. Então vem com a gente, ajusta o volume e se prepara, porque começa agora mais um mundo da Bluey recheado de descobertas sobre o mundo da Bluey. Agora é hora de falar sobre um erro super divertido. Esse erro acontece no episódio Borboleta, aquele em que a Bingo, a Judô e a Bluey estão brincando de serem caçadoras de borboletas. Depois de um pequeno desentendimento envolvendo a Judô e a Bingo, as três acabam se reconciliando e resolvem retomar a diversão. Porém, há um problema. Nenhuma das três quer fingir ser a borboleta. Elas discutem brevemente sobre isso, até que escutam o Bandit cantarolando despreocupado enquanto recolhe as roupas do varal. Sem pensar duas vezes, as três resolvem se unir e atacá-lo como se ele fosse a presa perfeita para a brincadeira. E é nesse momento que acontece o erro. Se você pausar exatamente na cena em que o Bandit está sendo completamente derrubado pelas filhotinhas, vai perceber que a animação dele fica totalmente fora do padrão. Os movimentos dele ficam tão exagerados que seu braço parece atravessar o próprio corpo e encostar na bochecha, algo fisicamente impossível. Sem dúvida, um pequeno deslize da equipe de animação, mas que torna a cena ainda mais engraçada. Você reparou nesse erro ou só foi percebê-lo agora? Esses pequenos deslizes fazem parte do charme do desenho e mostram que até os melhores animadores podem cometer erros, e a gente ama isso. Se você é um fã de Bluey como a gente, deixe um comentário aqui embaixo e ler em homenagem ao sobrenome da família da Bluey e compartilhe com a gente qual é o seu momento favorito desse desenho incrível. Vamos começar falando de um dos episódios mais incríveis de Bluey, mas que, ao mesmo tempo, apresenta uma quantidade impressionante de pequenos erros. Riacho. Esse episódio tem vários momentos marcantes, mas todos os deslizes parecem estar relacionados ao Mackenzie, o adorável Border Collie da turma. Logo no início, quando as crianças e Bandit estão caminhando rumo ao riacho secreto, ocorre o primeiro erro notável. Repare que, ao sair de trás do arbusto, a pelagem da cabeça do Mackenzie, que normalmente possui uma faixa branca no meio entre os olhos, fica completamente preta por um instante. Isso claramente não faz parte do design original do personagem, indicando que é um erro de animação. Apesar de sutil, quem presta atenção consegue perceber. E isso é só o começo. Avançando para o final do episódio, quando todos retornam ao parquinho após a aventura no riacho, vemos mais um detalhe curioso envolvendo o Mackenzie. Esse, na verdade, é um dos erros mais engraçados. Se você se lembra bem, ele tem uma perna predominantemente branca com uma mancha preta na pata, enquanto a outra é preta com uma pequena mancha branca. Agora vem o curioso. Ao saírem da floresta, ambas as pernas estão cobertas de lama, mas logo em seguida, elas aparecem completamente brancas. Como assim? Para completar, na cena final do episódio, as pernas voltam ao normal, deixando claro que isso foi mais um pequeno deslize da equipe de animação. O mais impressionante? Isso aconteceu não apenas uma, mas 3 vezes no mesmo episódio. Será que há algum tipo de recorde em Bluey? Outro momento curioso desse episódio acontece enquanto Mackenzie, Bluey e Bingo estão montando pequenos barcos usando cascas de madeira e folhas de árvore. Nesse ponto, mais um erro chama a atenção. Repare que a parte branca na cabeça do Mackenzie parece crescer de forma estranha, como se a mancha preta de um dos lados do rosto tivesse desaparecido magicamente. No entanto, a pelagem da bochecha do mesmo lado ainda permanece preta, o que só torna a inconsistência mais evidente. Novamente, fica claro que estamos diante de um pequeno erro de animação. Pode até parecer um detalhe relevante, mas para quem adora Bluey, esses momentos se tornam bem divertidos de encontrar e compartilhar. Agora, vamos mudar de episódio e falar de um erro super curioso.
Trata-se de um detalhe bem interessante que acontece no episódio de Natal chamado Piscina de Natal. Nesse episódio, cada membro da família Eyler recebe e abre seu presente normalmente. Mas, quando chega a vez da Muffin abrir o dela, algo muito estranho e quase sobrenatural acontece. Ao observar o presente, você pode notar que o pacote está perfeitamente embrulhado, com aquelas dobras laterais típicas de um embrulho de presente. Tudo parece normal até Muffin começar a rasgar o papel. Se você prestar atenção no lado da caixa, vai perceber que as dobrinhas simplesmente desaparecem de um momento para o outro, sem nenhuma explicação. Definitivamente, um erro bem difícil de perceber. E agora queremos ouvir de você. Se você já encontrou algum erro em Bluey que passou despercebido por quase todo mundo, conte pra gente aqui nos comentários. Quem sabe ele não aparece na nossa próxima lista. E pra gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo, que tal você se inscrever no canal agora mesmo? Juntos, podemos formar a maior comunidade de fãs de Bluey na internet. Vamos começar com o episódio Comida para Levar, que é um dos mais divertidos da primeira temporada, e também um dos meus preferidos. Você sabia que ele tem um erro que pode ter passado despercebido por muitos? Esse aqui é bem curioso. Neste episódio, enquanto Bandit entra no restaurante para conferir se a comida está quase pronta, Bluey e Bingo continuam brincando do lado de fora, criando um restaurante imaginário. É nessa parte que acontece algo hilário e, ao mesmo tempo, meio nojento. A pequena Bingo decide provar uma comida apimentada que o Bandit trouxe dentro de uma pequena marmita. Quando o pai delas volta para fora, a Bingo faz o inesperado. Ela cospe a comida que está queimando a sua boca direto no rosto do Bandit. Agora vem a parte interessante. Note que, ao virar o rosto para o lado, Bandit acaba sujando ambos os lados do rosto com o ataque de Bingo. Mas, em seguida, ele passa o braço no rosto e voilá, o rosto fica completamente limpo em um passe de mágica. Pense bem, como ele conseguiu limpar os dois lados do rosto de uma só vez se entre eles existe um focinho? Realmente não faz sentido. É mais um daqueles momentos de licença poética dos desenhos animados em que tudo é possível, e que, no final das contas, nos faz rir muito. Agora, vamos para o episódio Churrasco, que traz cenas hilárias e um erro que, com certeza, vai chamar sua atenção. A maioria das pessoas lembra desse episódio pelo famoso erro de animação no rosto da Sock, enquanto ela corre para ver o que a Bingo está aprontando com a mangueira no quintal da família. Mas não é sobre esse erro que falaremos agora. Observamos outro detalhe curioso que acontece ao mesmo tempo, e que muitas pessoas talvez não tenham notado. Tudo começa quando a Bingo liga a mangueira e um jato de água acaba acertando o rosto do pobre do tio Strip. A cena já é engraçada por si só, mas é o que vem depois que torna tudo ainda mais divertido. Ao tentar colocar a mangueira no chão, Bingo perde o controle, e ela começa a espalhar água para todos os lados. Nesse momento, enquanto todos correm para ver o que está acontecendo, podemos observar um pequeno deslize na animação. O braço da Bluey aparece parcialmente desaparecido e para dentro, diferente do braço da Muffin, que está perfeitamente normal. Esse detalhe curioso adiciona mais um toque de imperfeição ao episódio, mas também nos lembra que é natural que esses deslizes aconteçam até mesmo em uma série tão bem feita como Bluey. Por fim, chegamos ao episódio Jogo de Espionagem. Este aqui é outro que está recheado de pequenos erros, e um deles nos trouxe uma descoberta bem interessante. O erro em questão envolve uma personagem que muitos talvez não esperassem, a mãe do Mackenzie. Primeiro, é importante lembrar que já falamos em outro vídeo sobre o erro onde a mancha no rosto da Tilly muda de lado. Mas desta vez, estamos falando de um detalhe específico na mãe do melhor amigo da Bluey. A mãe do Mackenzie é uma Border Collie, assim como ele e o pai, mas ao contrário deles, suas manchas são marrons. O curioso é que, ao longo de todo o episódio, podemos perceber que ela apresenta uma mancha marrom apenas de um lado da cabeça, enquanto o outro lado é completamente branco. Parece que esse detalhe passou despercebido pela equipe de animação, e o erro foi mantido do início ao fim do episódio. Embora seja algo pequeno, esse tipo de deslize é um prato cheio para os fãs mais atentos que adoram analisar cada detalhe da série. Vale lembrar que nenhum desses erros tira o brilho ou a magia de Bluey, que continua sendo uma das melhores séries animadas de todos os tempos. Esses pequenos deslizes só deixam os episódios ainda mais interessantes, porque mostram que até mesmo as produções mais incríveis podem ter suas imperfeições. Se você chegou até aqui é porque também é um fã de coração de Bluey e de outros desenhos animados. E como forma de agradecimento, deixamos 2 vídeos para você assistir agora mesmo e continuar se divertindo aqui com a gente. Então não se esqueça, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!